Fala pessoal, estamos dando início a mais um episódio do podcast Tabela. Eu sou o Leandro Denardi. Aqui o Felipe Super. Na semana passada, pessoal, a gente conversou um pouco com você sobre táticas de defesa, né? Uma visão mais global que a gente tem sobre esse momento do jogo que é a defesa. E hoje a gente vai tentar conversar com você sobre a forma que a gente enxerga de uma divisão da nossa metodologia, pode ser do nosso processo. Como a gente enxerga a melhor forma de ensinar para as crianças comportamentos em cada momento do jogo, seja no ataque, na defesa, na transição, na bola parada ou também na questão dos goleiros. Então a gente vai dividir nos próximos 3 episódios em 3 setores: defesa, construção e ataque. Então todas as situações relativas a esses 3 setores a gente vai comentar nesses próximos 3 episódios. Iniciamos hoje no episódio da defesa. Na defesa, vamos dividir na defesa e nos outros 3 tópicos, construção e ataque, a gente vai dividir em 2 momentos, com a posse de bola e sem a posse de bola. Beleza, então, iniciamos com a defesa, as situações relativas pertinentes da posse de bola. Enumerei: organização da saída de bola, isso tudo sempre de acordo com a metodologia do treinador, se é uma posse de bola com tabelas para frente, se é uma posse de bola com a saída mais com uma bola no espaço longa. Então, de acordo com a comissão técnica e o estilo de jogo da comissão técnica, a defesa com a posse é responsável por essa saída de bola, tanto com toques ou com bolas longas. Também se a defesa nesses 2 tipos de saída de bola conseguir construir e chegar na zona de construção, que seria o meio campo ali, parte da volância no caso do futebol de campo, se chegou nessa parte da construção, às vezes a marcação do adversário, que também estuda que nem nós, que também se prepara no jogo como a gente, aperta muito a marcação. Então tu tem que dar a defesa tem que dar opção para esse espaço de segurança para trás na hora de uma situação emergencial, que nem a gente fala, né, Leandro? Na hora de uma situação emergencial. Também na questão da posse da defesa, com a colaboração do setor de construção, né? Saímos com a bola, tentar dar os passes para frente, não tentar ficar com muitos passes laterais, isso no futsal é importante também, e tentar um passe para frente entre linhas, para aos poucos a gente conseguir baixar a marcação e baixar as linhas do adversário e conseguir chegar com mais volume no ataque e conseguir construir daí posteriormente um momento ofensivo, né, Leandro? A gente divide, eu e o Felipe, nessas 3 zonas para falar para vocês, até na imagem do episódio podcast, a gente fez um campinho com as 3 zonas para vocês entenderem melhor o que a gente está querendo conversar. Então, que nem o Felipe falou, cada episódio que vem na sequência para falar sobre uma zona, para tentar de uma forma mais clara deixar isso para os atletas, né? Tentar fazer que eles entendam de uma maneira mais didática isso com uma maior facilidade, para que eles consigam aplicar esses conceitos que cada zona tem, seja com bola, seja sem bola, dentro do jogo, né, Felipe? Então a gente pode usar a nomenclatura que tu usou, a gente pode usar a zona 1, zona 2, zona 3, a gente pode usar cores. Então a gente tem várias variáveis de nomenclaturas que a gente pode usar, mas o importante que a gente quer passar para vocês é que a gente divide assim por achar que é uma forma mais didática de ensinar e que facilita esse processo, né? Então o Felipe já falou um pouco dos comportamentos com bola e dando sequência nisso, eu acho que uma coisa que eu escutei muito, eu também tinha muito isso, que 1 contra 1 atrás nessa primeira zona, na defesa, como o Felipe fala, vamos dizer, meio proibido, né? É evitado driblar lá atrás. Eu acho que quem trabalha com formação não pode deixar de estimular isso também. Claro, passando para o atleta os riscos que tem de, se ele perder a bola próximo à área, da gente ter uma finalização do adversário, né? Mas a gente nunca pode podar o aluno de, ali atrás é uma zona que não pode driblar, aqui não é lugar de driblar. Eu acho que a gente tem que explicar para ele o porquê que ali é mais perigoso, mas a tomada de decisão vai ser sempre dele dentro do jogo. Então a gente não pode querer cortar isso do aluno, ainda mais se o aluno tem essa característica de ir para cima. Porque provavelmente, várias vezes ele vai acabar resolvendo o problema lá atrás, driblando. Ele não vai ter um passe, ele não vai ter como fazer com ninguém para jogar, e talvez com o drible vai quebrar toda uma pressão do adversário, que se a gente proibir, ele não vai ter essa opção. Então o nosso trabalho, no meu entendimento como professor, não é podar o aluno, é dar ferramentas para que ele possa decidir, seja com um drible atrás ou seja com um passe. É o famoso drible na zona vermelha, né, Leandro? Isso. E às vezes com esse drible, né, cara, complementando aí do que tu tá nessa situação muito importante aí que tu tá falando, com uma limpada de jogada, às vezes nem é drible, porque às vezes o adversário, quando tá marcando na pressão, ele vai só por um momento, ou ele vai pra abordar, ou ele vai pra fechar uma linha de passe. E quando vê tu dá uma lambida no adversário ali, tu quebra toda uma primeira linha de marcação ali na subida.
Então, muito importante esse tópico aí, de também dar coragem para os nossos atletas. A mesma coragem de sair a bola tocando com tabelas para frente, a gente tem que dar essa coragem para limpar ela da jogada também, né? Não, perfeito, né, Felipe? Que nem eu falei, que nem tu falou. A gente não dá informações pro atleta decidir. Ele que vai decidir lá dentro. Então, ter uma linha de passe, a gente tem que trabalhar muito linha de passe para querer sair jogando curto, muito apoio e também fazer o atleta entender, né? Vai ter horas que ele vai ter que... Vai ter horas que o atleta vai ter que dar um passe mais longo na frente, porque tá muito pressionado e não vai ter como driblar e não vai ter como sair jogando curto, né? Então, a gente entender que cada zona e cada professor montar dentro do seu entendimento, como o Felipe já falou, do que entende o modelo de jogo, da sua ideia, conceitos que ele vai ensinar pro aluno, né? Não adianta a gente mecanizar um monte de saída, 7, 8 jogadas de saída de bola, se o atleta não tá percebendo nada que tá acontecendo ali atrás. Aonde ele pode dar uma linha de passe, aonde ele pode dar um drible, aonde ele pode aparecer para jogar. Então a gente tem que tentar passar informações o máximo possível para os atletas para que eles decidam lá, evitando, como a gente sempre fala e bate nessa tecla aqui, evitar engessar o atleta lá na frente, ter tudo sempre muito fixo. Aí beleza, então questões pertinentes da defesa com a posse de bola, fechamos essa primeira linha. Agora, sem a posse de bola, vamos lá para alguns tópicos aqui que eu achei pertinente. O posicionamento das linhas de defesa de acordo com a comissão técnica. O que é de acordo com a comissão? De acordo com o modelo de jogo, né? Que o Leandro acabou de falar aí. Às vezes tem um modelo mais posicional, às vezes tem um modelo mais de toques e aproximação. Então, esse posicionamento das linhas sem a posse, isso eu estava falando com a posse. Então, sem a posse, o posicionamento das linhas de defesa. Me confundi aqui um pouquinho. Posicionamento das linhas de defesa de acordo com o modelo de jogo. Então, se é uma linha de 4, se é um volante balançando, ali no caso do futebol de campo, que a gente está focando um pouco mais no futebol de campo hoje. Então, esse posicionamento das linhas de defesa também é parte sem a posse, tá? Confundi um pouco primeiro ali com a posse, mas agora nós entramos na linha de novo. Então, esse é o primeiro tópico. Coberturas também. Então, coberturas de acordo com o setor, principalmente nas laterais, né, nos flancos do campo, que precisa ser combinada essas coberturas, treinada a leitura dessas coberturas, juntamente com o setor de construção, né? Então, tudo são processos. Leitura das coberturas é um processo muito importante, um processo que não é da noite para o dia que acontece, né? Então, principalmente nos flancos, as coberturas, e respeitando também quando chegar numa situação de emergência ali no 1 para 1, quando forem quebradas nossas linhas, a gente tem que passar o posicionamento corporal, né, do nosso aluno, do nosso atleta, um posicionamento corporal para fazer a abordagem, respeitando aquelas 3 fases da abordagem que a gente falou em outros episódios, que são fechar o meio ali, virar goleiro, aproximar e depois tentar dar o bote. Então essas são as situações pertinentes que eu vejo pessoalmente sem a posse de bola, Leandro. Igual a questão da construção ali da defesa, na zona 1, né? Quando a gente tem a posse, sem a posse também, né? Cada zona vai ter seu comportamento diferente, né, Felipe? Então, na zona 1, quando eu tô defendendo, automaticamente a questão da abordagem é muito importante, né? Não adianta eu chegar correndo para abordar um adversário. Isso seja no futebol, seja no futsal, né? Então, eu tenho que entender que é um movimento de fechar as pernas para evitar esse passe para dentro é importante, sim, de induzir o adversário pro fundo, toda essa questão de táticas individuais que a gente vai ter no ataque, a gente vai ter na defesa também, né? Então, táticas individuais, táticas de grupo, para depois chegar na coletiva. A gente volta naquele tópico que a gente falou na semana passada, de começar a ir por partes e construindo esses comportamentos defensivos nessa zona, né? Pro atleta, claro, ele vai decidir, vai ter vezes que ele vai querer acelerar o adversário e vai chegar correndo um pouco mais rápido porque ele percebeu. Vai naquela questão que o Felipe falou, que é da leitura do atleta, né? Leitura. Entendeu? Então, dessa forma que ele vai perceber o que está acontecendo no jogo. Mas ter esses comportamentos que o Felipe falou, de ter um bom posicionamento corporal, de fechar a perna, de abordagem é muito importante. Então, a gente trabalhar essa questão de 1 contra 1 do atleta, marcar de lado, perna na frente, perna atrás, posição de expectativa, induzir o adversário para o fundo. São coisas que são muito importantes a gente desenvolver, se é a primeira parte do desenvolvimento de uma defesa, para depois evoluir para questões de tática de grupo, coletiva, enfim, para chegar no sistema propriamente dito, né? Então, os pormenores que a gente falou semana passada. Não esquecendo que a gente dividiu em tópicos aqui de todos os comportamentos táticos da defesa. Mas é claro que a gente bate na tecla de novo, né, Leandro? Que a gente tem que colocar as táticas individuais de defesa, táticas individuais ainda no atleta, né? Não adianta tu colocar todos esses trabalhos de posse, sem a posse,
fazer todas as situações de leitura do atleta se o atleta não está com um bom posicionamento corporal para isso. Imagina uma saída de bola com a posse, ele não está com um bom posicionamento corporal para receber a bola e já dar andamento para frente, de receber a bola já largando para tirar da pressão, pisando para tirar da pressão, dominando para tirar da pressão. Então essas questões do posicionamento corporal individual, que cai na tática individual, né, Leandro? É muito importante antes de todas essas questões, né? Então, falamos com a posse, falamos as situações pertinentes sem a posse e agora vamos pro goleiro, né? Então o goleiro também é defesa, também é responsável por ações táticas de defesa. Dentro dessas ações táticas de defesa do goleiro, tá a cobertura da cobertura. O que é cobertura da cobertura? Passou por uma linha, passou pela segunda, só tem a linha do goleiro, se ele tem que se sentir seguro para fazer as coberturas. Por isso que é importante o preparador de goleiro do time, da instituição, do clube que nós trabalhamos, ter contato direto com o treinador. O contato direto com o treinador é o quê? É dizer, o que o meu goleiro tem que melhorar em questão da leitura do jogo. É as coberturas, é a questão da saída do gol, é a questão dele falar. Por quê? Porque às vezes até a gente estava comentando antes aqui na pré-gravação que o goleiro muito técnico, ele treina bastante, mas às vezes ele não consegue transferir para o momento do jogo, é só técnica, entendeu? Então, ele tem uma boa técnica, ele encaixa, uma boa técnica de sair 1 para 1, mas ele não tem a leitura de quando sair 1 para 1, de quando que ele tem que ficar porque a última linha está chegando, de quando que ele tem que fazer a cobertura da cobertura. Então, essas questões, por isso que a gente bate na ideia do podcast, por isso que a gente bate na ideia do feedback, porque todos nós temos que estar em contato direto. Porque mais na iniciação, por exemplo, às vezes o Leandro trabalha em 2, 3 lugares, que quando vê, 3 alunos deles ali são meus também. Então a gente tem que trocar ideias. O que tu tá trabalhando, Leandro? O que tu acha que esses alunos têm que melhorar? Quando vê, eu posso também ajudar eles, nós fazemos um trabalho em equipe. Né? Então isso é uma situação muito importante, que eu acabei fugindo um pouquinho do tema, mas eu acho que é um parênteses importante pra gente pensar e pra gente se autocobrar sobre isso e de mudar um pouco esse pensamento. Então, voltando pro goleiro aqui, o mais importante também, o último e não menos importante, seria na orientação das trocas de posicionamento da defesa, porque o que um ataque tenta fazer na defesa, ele tenta mexer a defesa. Então, para mexer, o ataque tem que fazer trocas de posições, né? Então o goleiro tem que dizer direita, esquerda, tuas costas. Então essa questão que goleiro mudo nunca vai mais existir. Tanto que goleiro que não tem uma boa técnica com os pés também não vai existir. Então também isso é contato direto com o preparador para ver o posicionamento corporal do goleiro em última linha ali para receber a bola é importantíssimo. Posicionamento já para tirar para o espaço vazio, para o passe de segurança. Então as questões do goleiro para mim são essas, Leandro. Eu acho que tudo que tu falou, um resumo breve sobre os goleiros, resume que cada vez o goleiro está mais presente no modelo de jogo, né? Ele tem que estar inserido dentro disso. E é importantíssima essa questão da troca, da conversa entre o treinador e o treinador de goleiros, né? O treinador de goleiros tem que saber o que o treinador quer do goleiro no modelo de jogo dele, né? Se o time vai jogar mais adiantado, a cobertura no campo, por exemplo, ela vai ser sempre do goleiro. Se eu vou utilizar o goleiro como meu goleiro linha no campo, meu preparador vai ter que trabalhar ele mais com os pés, né, Felipe? Então eu acho que... E o principal, cara, é inserir o goleiro nos treinos dos jogadores de linha. Não deixar ele fazendo só a parte específica. Por mais que trabalhe a parte situacional no treinamento específico de goleiros, ele tem que ter essa vivência treinando com os atletas de linha também, né? Ter esse time, já que vão jogar todo mundo junto, a gente tem que trazer isso pro treino e treinar todo mundo junto. E o principal que tu falou, que eu acho que é um ponto que eu concordo muito e bato muito, não é só o atleta da linha que tem que perceber e ter a leitura, né? O goleiro também, todo mundo tem que estar percebendo e lendo o que está acontecendo no jogo, porque a gente não sabe o que vai acontecer, a gente tem algumas informações sobre o que pode acontecer, alguma movimentação. É o caos, aquele que eu sempre falo, né? É o caos, mas a gente tem que desenvolver essa percepção e essa leitura do atleta dentro do jogo. Certo, pessoal? Esse foi nosso primeiro episódio falando um pouco mais específico, mais aprofundando na parte tática. Sigam a nossa página no Instagram, no Facebook, escutem nosso episódio no Spotify e no YouTube. Grande abraço, tô sentindo falta dos comentários ali embaixo, expresse suas opiniões nas nossas postagens, que daí a gente dá o feedback ali, críticas, sugestões de temas. Então, vamos se unir mais, vamos debater mais sobre a nossa profissão, tá, galera? Um grande abraço e até a próxima. Valeu!